Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e para trazer o Cloud Gaming News com várias informações. Temos informações sobre a Epic Games, jogos grátis disponíveis agora. 38 jogos estão saindo do Amazon Luna e tem também jogos entrando no catálogo de serviço. Vamos saber também os novos jogos do GeForce Now e do Boosteroid. Informações interessantes sobre a Sony bloqueando o acesso ao Remote Play em dispositivos, de Gamepad ou esses novos consoles portáteis. E o GeForce Now tá saindo da Rússia. Vamos explicar para vocês nesse vídeo aqui por quê. Então, se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming, vamos lá. Bom, começando aqui então, com jogos grátis da Epic Games, estamos na página aqui, você pode resgatar esses jogos para ficar na sua conta. É o Cave Store+, ele tá disponível hoje, porém ele não tá em nenhum serviço de Cloud Gaming nesse momento, Você pode jogar em máquinas virtuais, porém em outros serviços não é possível. E Spell Drifter, a mesma coisa, também não está disponível em nenhum serviço de Cloud Gaming, que é o jogo que deve chegar na semana que vem, dia 7 de setembro. Resgata aí e deixa na sua conta. Quando eles estiverem disponíveis, você consegue jogar em algum serviço. O site Cloud Dosage trouxe informação aqui que 38 jogos estão definidos para deixar o Amazon Luna em um futuro próximo, Tá saindo do Amazon Luna. E aqui a lista completa, são vários jogos. Vou falar somente alguns conhecidos aqui, então Death Squad, Dragon's Lair, Everspace, Lumote, Martha's Dead, Mega Man 11, Metro Exodus, Monster Harvest, Overcooked, Steam World Quest, The Legend of Heroes e vários outros jogos aí saindo do Amazon Luna. Uma lista aí bem grande de 38 jogos que vão ficar fora do serviço, que tem a data ser 26 de setembro, 19 de outubro, Então até o mês de outubro deve sair todos esses jogos aqui do catálogo do Amazon Luna. E o site inclusive destaca aqui, que vai ser um total aqui de 200 perdas, aproximadamente 200 jogos que já saíram do catálogo do Amazon Luna em cerca de um ano. São muitos jogos e a entrada é bem menor do que a saída, Tá entrando 4 jogos, 5 jogos, E vamos falar agora sobre os jogos entrando ao serviço. Então, a partir de setembro, você vai poder jogar, então, jogos Super Galaxy Squadron EX Turbo e Ultra Kill. Esses jogos disponíveis no Luna Plus, beleza? Você dá a assinatura do Luna Plus. Também, ainda no Luna Plus, você vai poder jogar Infinity Mini Golf. Eu já mostrei aqui no canal, como jogar com o Amazon Luna no Brasil mesmo sem VPN. E assinantes do Prime Game americano vão poder jogar aqui, gratuitamente, entre aspas, WRC Generations, Beach Bug Racing, Jackbox Party 9 e Arcade Paradise. Esses são os jogos disponíveis no Amazon Luna a partir de setembro. Comenta aqui o que você achou dessa lista e se você tá jogando, se tem alguém no Brasil que está jogando no Amazon Luna. A Amazon também anunciou os jogos grátis do Prime Game, que você vai poder resgatar aí e possivelmente jogar em Cloud Game, na Nexa você consegue jogar todos esses jogos aqui e nos outros serviços, por enquanto, nenhum deles está disponível, Por exemplo, o Football Manager 23, ele está disponível no Boosteroid, mas não pela Epic Games, que é a loja onde será liberado esse jogo aqui no Prime Game. Mesmo assim, se você tem o Prime Game, recomendo resgatar todos esses jogos aqui, e fica lá na sua conta. Então, 7 de setembro, Football Manager 2023. No dia 14 de setembro, Ozymandias, Bronze Age Empire Sim, pela GOG. 14 de setembro, Absolute Tactics, pela Amazon Games. 21 de setembro, Dexter Stardust. 21 de setembro, Shotgun King. 28 de setembro, Unsolved Case. E 28 de setembro, 100 dias, tá em português aqui, mas em inglês é 100 Days Wine Making Simulator. Wine não é vinho? Simulador de vinho? Não sei, Então não se esqueça, a partir de setembro, resgatar esses jogos aí, Também tem os bônus, benefícios lá do Prime Game. Você pode resgatar tudo para entrar lá no seu serviço, nos seus jogos, Agora falando sobre Boosteroid, também tivemos a chegada de novos jogos aqui no serviço, Chegaram hoje de surpresa, mas já trouxemos aqui no nosso site cloudgamesbr.com, E aqui você tem a lista completa. Vou deixar o link na descrição e nos comentários dos jogos que já estão disponíveis e o link deles, caso você queira resgatar eles em alguma loja, comprar eles em alguma loja, E inclusive tem uma promoção aqui, mas já vamos falar. É Naruto Chuboruto Shinobi Striker pela Steam, Saints Row pela Steam, Blasphemous 2 pela Steam, Armored Core 6 pela Steam, Baldur's Gate
o que é interessante, né, cara? O jogo fez um sucesso, né? O Baldur's Gate 3. E aqui eles resolveram trazer aqui então a primeira edição do jogo e a segunda, né? Baldur's Gate Enhanced Edition e Baldur's Gate 2 Enhanced Edition pela Steam. E aqui tem uma promoção, inclusive, né? Que deve estar acabando aí, custando R$3. Tá muito barato. Não sei se ainda tá essa promoção, né? Tá acabando. Tem apenas 3 horas no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Mas talvez nem dê tempo de vocês resgatar por R$3 esse jogo, né? Comprar por R$3 na nuvem. Aqui no nosso site tem o link de todos esses jogos e dos melhores valores aí que você encontra esses jogos. Também tem Homeworld Deserts of Karak, Beyond Two Souls, Heavy Rain e Graveyard Keeper. O link do Boosteroid também tá aí na descrição e nos comentários, caso você queira se cadastrar lá. Você também vai estar apoiando aqui o canal. Comenta o que você achou da lista de jogos do Boosteroid dessa semana. E agora falando sobre GeForce Now, então mais de 38 jogos chegando em setembro no GeForce Now. E também tem os títulos do Xbox, né, que estão disponíveis. 6, né? Na verdade são 6, o título tá errado aqui. Eu digitei errado. 6 títulos Xbox agora também disponíveis no GeForce Now compatíveis, né? Eu vou falar rápido, não vou mostrar a loja hoje, né, a loja desses jogos, porque são muitos jogos. Então vou falar rapidamente e eu preciso gravar rápido porque hoje temos uma live de Starfield rodando nos servidores da Nexa. Já vamos falar mais sobre isso. São jogos compatíveis essa semana com o GeForce Now, né? A partir de hoje, Sea of Stars pelo Xbox, né? Então você vai poder utilizar Game Pass e também a loja Microsoft Store, caso você tenha comprado o jogo na Microsoft Store, e também está disponível pela Steam. Untamed Tactics pela Steam, Trine 5 pela Steam, Deep Rock Galactic pelo Xbox, né? Dá pra jogar pelo Game Pass. Hitman, World of Assassination na versão do Xbox também. King's Bounty pela Epic Games Store. Little Big Workshop pela Epic Games. Naraka Blade Point pelo Xbox. Portal, né? A versão com RTX pela Steam. Railway Empire 2 pela Epic Games. Shadowrun Returns pelo Xbox, né? Snake Pass pela Epic Games. E Story of Season Epic Games Store. Então esses jogos disponíveis hoje para você jogar aí no serviço do GeForce Now. E a partir e até o final do mês, né, a Nvidia também prometeu vários jogos aqui, uma lista bem grande. Eu vou falar todos eles porque, né, como é a primeira vez que tá aparecendo esses jogos aqui, você já fica sabendo em primeira mão, e as próximas semanas a gente vai abordando todos eles. Chains of Senar, Synced, The Sate 2, The Crew Motorfest aí, ó, lançamento da Ubisoft, Ad Infinitum, Party Animals, aqui vários lançamentos, né? Warhaven, Payday 3, que eles anunciaram aí no evento, né, que teve na Gamescom. Eles anunciaram e vai estar disponível no lançamento já com o Xbox, então com o Game Pass você também vai conseguir jogar no GeForce Now. Lembrando, né, as pessoas perguntam: ah, mas se eu assinar o Game Pass, então eu consigo jogar no GeForce Now sem precisar assinar o GeForce Now? Não, você precisa das duas assinaturas, porque os sistemas, os serviços são de duas empresas diferentes, né? A Nvidia fez uma parceria com a Microsoft, mas a parceria não inclui a assinatura. Você precisa assinar no Xbox ou Game Pass e assinar o GeForce Now para jogar, ou fazer como nas outras lojas, né, na Steam, na Epic Games, comprar o jogo na Microsoft Store para jogar no GeForce Now. Então, o lançamento que vai estar disponível pelo Xbox, Steam e Epic Games a partir do dia 21 de setembro. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, né, aquela nova DLC, lançamento também vai estar disponível no GeForce Now. Paleo Pines, Infinity Strash, Wildmander, Broforce, Death in the Water 2, The Save Inc., Devil May Cry 5 também é uma novidade aí, né, que não estava no GeForce Now. Dawn Duality, Dust Fleet, Kingdoms Reborn, Mega City Policy, Necessi, Saints Row, Shadow Gambit, Sprawl e War for the Overworld. Então esses jogos aí são todos que devem chegar até o final do mês no GeForce Now. Link de todos eles tá aí, né, na descrição dos comentários, o link dessa lista aqui, né, onde você pode acessar todos eles no nosso site cloudgamesbr.com. Comenta o que você achou da nova lista de jogos do GeForce Now. E uma informação interessante que também que o Cloud Dosage trouxe também, né? Sony bloqueia PS Remote Play na Logitech G Cloud e dispositivos semelhantes, mas você pode contornar isso. Então eles ainda trazem aqui uma dica, né, para contornar isso, mas é uma informação interessante, né? Então se você tá pensando aí em utilizar
esses dispositivos de cloud, pode ser um pouco complicado para você conseguir jogar aí no PS Remote Play, porque a Sony quer vender aquele Remote Play deles lá, né? Aquele PS, eu esqueci o nome, PlayStation lá, aquele dispositivo que praticamente não serve para nada a não ser executar um PlayStation 5, né? Você tem que deixar o teu PlayStation 5 ligado, você tem que ter um PlayStation 5 para poder jogar com aquele dispositivo lá, né? Mas enfim, e aí por isso talvez eles estão bloqueando esses outros, né? Porque eles querem vender o deles. Então, o Claudio Dosage tá falando aqui, né? A PlayStation tem ótimos jogos que eu adoraria levar comigo para diferentes partes da minha casa, até mesmo na estrada. Em uma análise recente do PlayStation Remote Play, observei, no entanto, que o aplicativo oficial da Sony não funciona com Razer Kishi, GameSir e quase todos os outros controladores móveis, exceto o Backbone One PlayStation Edition, que o logotipo dele é o PS, né? Então, oficialmente aparece indicando a bênção da Sony. Além de não funcionar com esses controladores móveis populares, o aplicativo PlayStation Remote Play também não funciona em dispositivos de jogos populares como Logitech G Cloud, Razer Edge e AIM Odin. Você pode instalar o aplicativo no dispositivo, mas infelizmente nenhum dos controladores do seu computador de mão fará nada ao acessar PlayStation 4 ou PlayStation 5 remoto. Complicado, né? É difícil imaginar porque a Sony segue essa política, no entanto, eles estão prestes a vender seu próprio portátil, né? Então, provavelmente é por isso. Dependendo da intenção da Sony, a boa notícia é que estamos aqui para ajudar. Opção 1. Bom, então eu vou deixar esse link aí também na descrição dos comentários e vocês podem acessar caso você tenha um PS Remote Play para corrigir isso, né? Caso você tenha um PS Remote Play, não. Caso você tenha algum desses dispositivos aqui e queira jogar com o PlayStation Remote Play, né? Agora falando sobre GeForce Now, então o GeForce Now da Rússia está desligando os servidores e não vai mais existir, né? Então, GeForce Now saindo oficialmente da Rússia, e não só da Rússia, vários outros países da região. Comunicado oficial do GFN.RU, que é tipo a ABIA lá, né? É o serviço que opera lá em nome, né, afiliado do GeForce Now. Então, Moscou, 29 de agosto, no dia antes de ontem, desde o seu lançamento em outubro de 2019, o serviço GFN.RU tem como objetivo trazer as melhores e mais avançadas tecnologias de jogos para o mercado russo. Milhões de jogadores experimentaram jogos na nuvem e aprenderam que qualquer dispositivo pode ser um dispositivo de jogos. Você não precisa de um dispositivo potente para jogar, qualquer um serve, seja smartphone, tablet ou até mesmo uma TV normal. Disponibilizamos o serviço para todos com uma assinatura básica gratuita e oferecemos mais de 100 jogos grátis. Os jogos sempre foram nossa paixão, compartilhamos convosco, com vocês. A paixão pelos jogos tornou possível criar um serviço de classe mundial onde podem encontrar os melhores jogos, a mais recente tecnologia e a melhor experiência de jogo. Nas atuais circunstâncias, não podemos oferecer a qualidade de serviço que estabelecemos para nós próprios e que os nossos utilizadores esperam e merecem. Então, a justificativa deles para o encerramento do serviço é apenas que, nas atuais circunstâncias, eles não conseguem oferecer a qualidade de serviço que eles mesmos estabeleceram e que os utilizadores merecem. É uma justificativa um pouco vaga, né? Não tem como saber exatamente o porquê que eles não estão conseguindo oferecer. Claro que deve ter total relação com as guerras que estão acontecendo entre Rússia e Ucrânia, e várias empresas, inclusive, têm saído da Rússia por causa dessas guerras aí. Então, o comunicado aqui, né? A partir de 1º de setembro de 2023, a partir de amanhã, encerraremos o registro em gfn.ru para novos usuários e pararemos de vender assinaturas por 30, 180 e 365 dias. A partir de 1º de outubro, então daqui um mês, nossos servidores deixarão de funcionar completamente, né? Então vai parar realmente a partir de 1º de outubro. Todos os nossos usuários com assinaturas válidas após 1º de outubro receberão reembolso. Você não precisa entrar em contato conosco para isso, para lá. O dinheiro vai ser automaticamente debitado no cartão. Enfim, né? Esses detalhes aí a gente nem precisa saber porque nós não moramos na Rússia, não vamos ter o reembolso lá. Mas enfim, é mais um serviço saindo da Rússia, né? Já tivemos informações aí de que Boosteroid, xCloud também saiu da Rússia há 1 ano, 2 anos atrás, e agora o GeForce Now também está fora. E aqui você consegue ver também os países onde eram atendidos pelo gfn.ru. Então são 8 países atendidos, né? Rússia, Bielorrússia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão e Uzbequistão eram todos atendidos pela gfn.ru.
GeForce.ru. Agora os russos não terão mais serviço de cloud gaming da GeForce Now lá. Comenta o que você achou dessa notícia e do Cloud Game News de hoje. Por último, eu tenho a informação aqui que estaremos em live hoje ainda, 8h30, talvez eu atrase um pouquinho, né, até eu editar esse vídeo aqui e postar. Estaremos ao vivo aqui, trazendo a primeira gameplay em Cloud Game do Starfield, né? Vamos jogar no servidor da Nexa em Cloud Game. Eu já baixei, tá tudo instalado lá, é só iniciar a jogar às 9 horas, na verdade, né? Vai ser liberado o jogo, então eu comprei o upgrade premium, né, pra jogar com vocês e trazer esse vídeo pra vocês aqui no canal ao vivo, né? Então chega lá pra interagir comigo. Vou deixar o link aí na descrição dos comentários também. Tamo junto, valeu e até a próxima.